Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, estudo do livro de Levítico, de Mackintosh. Vamos estar dando início a partir do capítulo 17, com esse tema: A vida pertence ao Senhor. Neste capítulo, o leitor encontrará dois pontos especiais, a saber, primeiro, que a vida pertence ao Senhor, e segundo, que o poder de expiação está no sangue. O Senhor dava uma importância especial a estas duas coisas. Queria que fossem gravadas em cada membro da congregação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue. Derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Isto era um assunto solene. E nós podemos perguntar: que importância tinha oferecer um sacrifício de uma maneira diferente daquela que é aqui descrita? Era nada menos que privar o Senhor dos seus direitos e oferecer a Satanás o que se devia a Deus. Alguém podia dizer: não se pode oferecer o sacrifício num lugar ou no outro? A resposta é: a vida pertence a Deus, e os seus direitos sobre ela devem ser reconhecidos no lugar que ele designou, diante do tabernáculo do Senhor. Este era o único lugar de encontro entre Deus e o homem. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, podem interromper se tiver algum pensamento, algum comentário. Oferecer o sacrifício em qualquer outra parte demonstrava que o coração não queria Deus. A moral de tudo isto é clara. Há um lugar onde Deus tem destinado a encontrar o pecador. E este é a cruz, antítipo do altar de bronze. Aqui ele faz o que para nós é na cruz, para os judeus era no altar de bronze, antítipo. Ali, e somente ali, foram devidamente reconhecidos os direitos de Deus. Rejeitar este lugar de encontro é atrair o juízo de Deus sobre si mesmo. É espezinhar os direitos de Deus e arrogar-se o direito de vida, que todos perderam. Isto é o que importa conhecer. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. O sangue e a gordura pertenciam ao Senhor. O bendito Senhor Jesus reconheceu isto plenamente, entregou a sua vida a Deus, a quem todas as suas forças ocultas estavam igualmente consagradas. Dirigiu-se voluntariamente ao altar e ali deu a sua preciosa vida, e o cheiro suave da sua excelência intrínseca
subiu ao trono de Deus. Bendito Jesus! Como é agradável recordar-nos de ti a cada passo do nosso caminho. É o sangue que faz expiação pela alma. O segundo ponto a que nos referimos está claramente indicado no versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A relação entre estes dois pontos é das mais interessantes. Quando um homem ocupa o seu lugar como aquele que não tem nenhum direito à vida, quando reconhece plenamente os direitos divinos sobre si. Então, o relato divino é: tenho-vos dado a vida para fazer expiação pelas vossas almas. Sim, a expiação é um dom de Deus ao homem. E note-se que esta expiação está no sangue, e só no sangue. Tu sangue que fará expiação pela alma. Não é o sangue e alguma coisa a mais. A palavra não pode ser mais explícita. Atribui a expiação exclusivamente ao sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Foi a morte de Cristo que rasgou o véu. É feio, é feio, é feio o sangue de Jesus. Perdão, irmãos. É feio sangue de Jesus que temos ousadia para entrar no santuário, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Efésios 1:7, Colossenses 1:14. Vós que dantes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios 2:13. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Estes lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Quero chamar a atenção do leitor para a doutrina preciosa e essencial do sangue. Esperamos que ele lhe conceda a atenção que ela merece. O sangue de Cristo é a base de tudo. É a base em que Deus justifica o pecador ímpio que crê no nome do Filho de Deus. E é a base em que descansa a confiança do pecador para se aproximar do Deus Santo, cujos olhos são tão puros que não podem contemplar o mal. Deus seria justo se condenasse o pecador. Porém, pela morte de Cristo, pode ser justo e justificar aquele que crê. Deus justo e, ao mesmo tempo, Salvador. A justiça de Deus está em conformidade consigo próprio, a sua atuação de harmonia com seu caráter revelado. De sorte que, se não tivesse havido a cruz, este seu atributo teria necessariamente exigido a morte e juízo do pecador. Porém, na cruz
Esta morte e juízo foram suportados pelo substituto do pecador, e, portanto, mantém-se o atributo perfeitamente, enquanto Deus, santo e justo, justifica o pecador pela fé. E tudo pelo sangue de Jesus. Nada mais, nada menos. É o sangue que fará expiação pela alma. Isto é conclusivo. É o plano simples de Deus para a justificação. O plano do homem é muito mais complicado e vago. E não somente é complicado, como atribui a justificação a alguma coisa diferente do que encontramos na palavra de Deus. Se procurarmos desde o capítulo 3 de Gênesis ao fim do Apocalipse, encontramos o sangue de Cristo como o único fundamento da justificação. Pelo sangue, e só pelo sangue, obtemos o perdão, a paz, vida e justiça. Todo o livro de Levítico, e particularmente o capítulo que temos estado a considerar, é um comentário sobre a doutrina do sangue. Parece estranho ter que insistir sobre um fato tão evidente para todo o leitor imparcial das Sagradas Escrituras. E contudo, assim é. Os nossos corações são inclinados a extraviarem-se do simples testemunho da palavra de Deus. Estamos sempre prontos a adotar opiniões sem as investigarmos, com calma à luz dos testemunhos divinos. Desta forma, caímos em confusão, nas trevas e no erro. Aprendamos a dar ao sangue de Cristo o seu devido valor. É tão precioso à vista de Deus, que ele não permitirá que se lhe acrescente ou junte alguma coisa a mais. A alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Se não tiver nenhum comentário, saímos do capítulo 17, estamos aqui no capítulo 18 ao 20, né? Um povo santo, como o Senhor é santo. Esta parte do livro de Levítico apresenta-nos, de um modo notável, a santidade pessoal, a pureza moral que o Senhor requeria daqueles que havia graciosamente posto em relação consigo mesmo e, ao mesmo tempo, apresentar-nos um quadro dos mais humilhantes das iniquidades de que a natureza humana é capaz. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui temos a base de todo o edifício de conduta moral que estes capítulos apresentam. Os atos dos israelitas deviam tomar o seu caráter do fato que o Senhor era o seu Deus. Eram chamados para se comportarem de uma maneira digna de uma posição tão elevada e santa. Era uma das prerrogativas de Deus
estabeleceu o caráter especial e a linha de conduta que convinham a um povo com o qual se havia dignado relacionar o seu nome. Daí a frequência da expressão: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Senhor era o seu Deus e ele era santo. Portanto, eles eram chamados para serem santos. O seu nome estava relacionado com seu caráter e a sua conduta. O que deve distinguir Israel dos egípcios e cananeus? Este é o verdadeiro princípio de santidade para o povo de Deus em todos os tempos. Devem reger-se e caracterizar-se pela revelação que o Senhor fez de si próprio. A sua conduta deve basear-se no que ele é e não no que eles são por si mesmos. Isto anula inteiramente o princípio expresso por essas palavras: levanta-te, eu sou mais santo do que tu. Princípio justamente repudiado por todo o espírito sensível. Não se trata de uma comparação de um indivíduo com outro, mas de uma simples linha de conduta que Deus espera daqueles que lhe pertencem. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Os egípcios e os cananeus estavam todos submersos no mal. Como podiam os israelitas saber isto? Quem lhes disse? O que aconteceu para que eles estivessem bem e todos os outros perdão, o que aconteceu para que eles estivessem bem e todos os outros mal e todos os outros mar, essas interrogações deve ser mal, né? O que aconteceu para que todos eles estivessem bem e todos os outros mal? Essas interrogações são interessantes e as respostas tão simples quanto as perguntas são interessantes. Se algum irmão puder ajudar aqui nessa parte, eu agradeço. Porque... Acho que é isso mesmo, já. Eu acho que é mal e aí teve um erro de digitação. Obrigado, irmão. A palavra do Senhor era a regra pela qual deviam revolver-se todas as questões do bem e do mal, no parecer de todo membro do Israel de Deus. Não era, de modo nenhum, o juízo de um israelita em oposição ao juízo de um egípcio ou de um cananeu, mas era, acima de tudo, o juízo de Deus. O Egito podia ter as suas práticas e as suas opiniões, assim como Canaã podia ter as suas. Mas Israel tinha de ter as opiniões e práticas estabelecidas na palavra de Deus.
fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Será proveitoso para o leitor se tiver um conceito claro, profundo e prático desta verdade. A palavra de Deus deve decidir toda a questão e governar as consciências. As suas decisões solenes devem ser recebidas sem apelo. Quando Deus fala, todo o coração se deve submeter. Os homens podem formar e sustentar opiniões, podem adotar e defender as suas práticas. Mas um dos traços mais formosos do caráter do Israel de Deus é um profundo respeito e implícita sujeição a toda a palavra que sai da boca do Senhor. A manifestação deste rasgo precioso pode expô-los, talvez, à acusação de dogmatismo, presunção e vaidade por parte daqueles que nunca ponderaram seriamente este assunto. Mas, em boa vontade, nada se pode parecer menos como dogmatismo do que a simples sujeição à verdade clara de Deus. Nada se parece menos com a presunção com respeito pelo relato de inspiração. Nada se parece menos com a vaidade que a submissão à autoridade divina das Sagradas Escrituras. É verdade que sempre haverá a necessidade de ter cuidado quanto à maneira como manifestamos a base das nossas convicções e da nossa conduta. Devemos mostrar que somos dirigidos, tanto quando puder ser, não pelas nossas próprias opiniões, mas sim pela palavra de Deus. Existe um perigo de darmos importância a uma opinião meramente porque a temos adotado. Devemos ter o cuidado de evitar isso. O ego pode intrometer-se e mostrar a sua deformidade na defesa das nossas opiniões, da mesma forma com que o faz em qualquer outra coisa. Porém, devemos reprová-lo em todos os seus feitos e formas e reger-nos em todas as coisas pela expressão, assim diz o Senhor. É só um breve comentário mesmo aqui, irmãos. Por isso que aqui não deixa de ser um livro, né? Que nós estamos lendo, como lemos em segunda, praticamente durante a semana toda, mas devemos guardar isso aqui, né? É, na, na antiga dispensação, Deus falava, na dispensação mosaica, principalmente, Deus falava com Moisés, né? E hoje nós temos a palavra de Deus, toda a revelação, né? Que é a palavra de Deus. E é nisso que nós devemos, que deve reger nossas vidas, né? Pedindo a Deus também discernimento para caminhar nesse deserto, né?
Por outra parte, não podemos esperar que todos estejam prontos a admitir a plena autoridade dos estatutos e juízos divinos. É na medida em que uma pessoa anda na integridade e energia da natureza divina que reconhece, aprecia e reverencia a palavra de Deus. Um egípcio ou um cananeu não teria sido capaz de compreender o sentido ou de apreciar o valor dos estatutos e juízos que deviam reger a conduta do povo circuncidado de Deus. Isso aqui é importante, irmão, porque primeiro, né, a gente tem que crer na obra da cruz, porque sem o Espírito Santo a gente também não entenderia a Bíblia, né? Porque não sei se é João ou é o Evangelho de João, que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, né? É o papel do Espírito Santo. Mas estamos aqui, como ele desse esse exemplo aqui, né? De um egípcio e de um cananeu, trocando em miúdo, um ímpio. Um ímpio, ele consegue ler a palavra de Deus? Consegue, mas sem entendimento, porque ele não tem o Espírito Santo. Precisa ele crer primeiro, para o Espírito Santo habitar nele. Porém, isto não afetava de modo algum a questão da obediência de Israel. Tinha um parentesco legal com o Senhor. E esse parentesco tinha os seus privilégios característicos e responsabilidades distintas. Eu sou o Senhor, creio que seja vosso Deus. Né? Esta devia ser a base da sua conduta. Deviam agir de uma maneira digna daquele que se tinha tornado o seu Deus e feito deles o seu povo. Não quer dizer isto que fossem em nada melhores que os outros povos. De modo nenhum. Os egípcios ou os cananeus podiam ter pensado que os israelitas se consideravam superiores, recusando adotar os costumes de uma ou de outra nação. Mas não. A razão da sua conduta peculiar e o tom da sua moralidade estavam nestas palavras: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Neste grande e praticamente importante fato, o Senhor punha diante do seu povo uma base sólida de conduta e um padrão de moralidade que era elevado e duradouro, com o próprio trono eterno. Desde o momento em que entrava em relações com um povo, era preciso que a ética deste assumisse um caráter digno dele. Já não se tratava de uma questão do que eles eram, quer que fosse em si próprios, quer em relação com outros, mas do que Deus era perdão, mas do que Deus era em comparação com todos. Isto estabelece uma diferença essencial. Fazer do ego um princípio de ação ou padrão de ética é tão só uma louca presunção como optar por uma escada descendente de ação. Se o ego for o meu objetivo, tenho fortemente de descer mais e mais cada dia. Mas, por outra parte, se eu puser o Senhor ante a minha vista, elevai-me-ei mais e mais, à medida que, pelo poder do Espírito Santo, crescer em conformidade com esse modelo perfeito
que é apresentada aos olhos da fé nas páginas sagradas de inspiração. Terei, então, indubitavelmente, perdão, terei, então, indubitavelmente de me prostrar no pó sob o sentimento de que quão longe estou do modelo que me é apresentado. Mas, então, nunca deverei contentar-me com um padrão menos elevado, nem tampouco estarei jamais satisfeito até que me torne conforme em todas as coisas aquele que foi o meu substituto na cruz e é meu modelo na glória. O que o homem é capaz de praticar? Tenho dito bastante sobre o princípio essencial do capítulo que temos perante nós. Um princípio de importância indizível para os cristãos sobre o ponto de vista prático. Sinto que é desnecessário entrar em qualquer coisa que se parece com uma exposição em pormenor dos estatutos que falam por si mesmo e em termos muito claros. Quero apenas fazer notar que esses estatutos se colocam debaixo de dois pontos distintos, isto é, primeiro, aqueles que demonstram as iniquidades vergonhosas que o coração humano é capaz de maquinar. E segundo, aqueles que mostram a ternura delicada e o cuidado indulgente do Deus de Israel. Quanto ao primeiro ponto, é evidente que o Espírito de Deus nunca poderia decretar leis com propósito de evitar males que não tivessem existência. Não se constrói uma represa onde não há inundação a temer ou combater. O espírito não se ocupa de ideias abstratas, mas sim com realidades positivas. O homem é, com efeito, capaz de perpetrar cada um e todos os crimes vergonhosos referidos nesta parte fidelíssima do livro de Levítico. Se não fosse, por que havia de dizer-lhe que não fizesse? Um tal código seria inteiramente impróprio para os anjos, visto eles serem incapazes de cometer os pecados referidos. Mas convém ao homem, porque ele tem em sua natureza o germe desses pecados. Isto é profundamente humilhante. É uma nova declaração da verdade que o homem está em completa ruína. Desde o alto da cabeça à planta dos seus pés, não existe tanto como um átomo de santidade moral, quanto é visto à luz da presença divina. O ente para quem o Senhor julgou desnecessário escrever os capítulos de 18 a 20 de Levítico deve ser um pecador vil. Porém, este ente é um homem, o autor e leitor destas linhas. Como é evidente, portanto, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Graças a que, graças a Deus, o crente não está na carne, mas no espírito. Foi separado inteiramente da sua posição na velha criação e introduzido na nova,
na qual os pecados morais de que se fala nestes capítulos não podem existir. É verdade que tem a velha natureza, mas é o seu privilégio considerá-la como uma coisa morta e andar no poder permanente da nova natureza, em que todas as coisas são de Deus. Isto é liberdade cristã, até mesmo liberdade de andar em todos os sentidos, nesta bela criação onde não se pode encontrar nenhum traço de mal. Sagrada liberdade para andar em santidade e pureza perante Deus e os homens. Liberdade para pisar os elevados caminhos de santidade pessoal, sobre os quais os raios de luz da face divina se refletem em brilho vivo. Prezado leitor, isto é liberdade cristã. É liberdade não para cometer pecado, mas para se apreciarem as doçuras celestiais de uma vida de verdadeira santidade e elevação moral. Apreciamos mais do que jamais o fizermos esta preciosa graça do céu, liberdade cristã. A consideração para o pobre e o estrangeiro. E agora, uma palavra quanto à segunda classe de estatutos contidos nesta parte, a saber, aqueles que testificam de um modo tão comovente a ternura e solicitude de Deus. Pensemos nessa passagem. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, do 9 ao 10. Encontraremos outra vez esta ordenação em capítulo 23. Porém, ali, vemos-la sob o ponto de vista da dispensação. Aqui, contemplamos-la no seu aspecto moral, manifestando a graça preciosa do Deus de Israel, que pensa no pobre e o estrangeiro, e quer que o seu povo pense deles no mesmo modo. Quando eram ceifadas as espigas douradas e os cachos maduros colhidos, deviam pensar-se no pobre e no estrangeiro. Perdão. Quando eram ceifadas as espigas douradas e os cachos maduros colhidos, deviam pensar-se no pobre e no estrangeiro, por ordem do Deus de Israel, porque o Senhor era o Deus de Israel. O segador e o vindimador não deviam deixar-se dominar por um espírito de avareza, que teria varrido os cantos do campo e limpado as varas da videira, mas antes por um espírito de generosidade e verdadeira benevolência, que deixará uma espiga e um cacho de uvas para o pobre e o estrangeiro, para que eles pudessem também regozijar-se da bondade ilimitada daquele cujos passos deixam fartura e em cuja mão aberta
todos os filhos da necessidade podem confiadamente esperar. O livro de Ruth oferece-nos um excelente exemplo de alguém que atuava inteiramente sobre este benevolente estatuto. E disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela, Ruth, se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda sobejou. E levando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a a colher, e não lhe embaraceis. Deixa cair alguns punhados e deixa-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Ruth 2, do 14 ao 16. Graça tocante e admirável. Bom é, na verdade, para os nossos corações egoístas, estarem em contato com tais princípios e tais práticas. Nada pode exercer a excelente cortesia das palavras. Deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha evidentemente. Era desejo deste nobre israelita que a estrangeira pudesse ter abundância e a tivesse também como fruto do seu trabalho de cegar e não como ato de sua benevolência. Isto era a gentileza, era pô-la em relação imediata como Deus de Israel e fazê-la depender de aquele que havia reconhecido inteiramente e provido as necessidades do buscador. Boaz cumpria simplesmente essa graciosa ordenação da qual Ruth colhia os frutos. A mesma graça que havia dado a Boaz o campo, a mesma graça que havia dado a Boaz o campo, dava a Ruth o resto das espigas. Eram ambos devedores à graça de Deus. Ela era o feliz objeto da bondade do Senhor. Ele, o honrado administrador das graciosas instituições do Senhor. Tudo estava na ordem moral mais admirável. A criatura era abençoada e Deus glorificado. Quem não reconhecer que é bom, podemos respirar uma tal atmosfera? O justo salário do obreiro. Prestemos agora atenção à outra ordenação desta parte do livro de Levítico. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Levítico 19, 13. Que eterna solicitude! O Altíssimo e Todo-Poderoso, que habita na eternidade, pode tomar conhecimento dos pensamentos e sentimentos que se levantam no coração de um pobre trabalhador. Conhece e tem em conta as suas expectativas quanto ao fruto do seu labor diário.
Naturalmente, um obreiro espera o seu salário, conta com ele, o alimento da família depende dele. Ó, não o retenhais, não mandeis obreiro para sua casa com o coração oprimido, para entristecer também o coração de sua mulher e família. Sem dúvida, deveis dar-lhe aquilo porque ele trabalhou, a quem tem direito e em que está posto o seu coração. É marido, pai, e suportou o fardo e o calor do dia para que a mulher e os filhos não tenham que ir para a cama com fome. Não deixeis desapontado. Dá-lhe dá-lhe o que se lhe deve. Assim o nosso Deus toma nota dos próprios suspiros do trabalhador e prove as suas expectativas. Graça preciosa, deferência terna, cuidadosa, tocante. A simples meditação de tais leis basta para nos lançar numa corrente de atenções. Poderia alguém ler estas passagens sem se sentir comovido? Poderia alguém lê-las e descuidadamente despedir um pobre trabalhador sem saber se ele e sua família tinham com que satisfazer os seus desejos da fome? Nada pode ser mais doloroso para um coração terno do que a falta de consideração afetuosa pelos pobres, tão vulgar entre os ricos. Estes podem sentar-se para tomar as refeições opíparas, opíparas, depois de terem despedido da sua porta algum pobre jornaleiro que havia ido pedir a justa recompensa do seu honesto trabalho. Não pensam na tristeza com que aquele homem regressa ao seu seio da família para lhe contar o seu desapontamento. Isto é terrível. É injurioso para Deus e todos aqueles que, de algum modo, participam do seu caráter. Se quisermos saber o que Deus pensa de uma tal conduta, não temos mais que prestar ouvidos a estes acentos de santa indignação. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. O Senhor dos Exércitos ouve o clamor do jornaleiro afligido e desapontado. O seu terno amor manifesta-se nas instituições do seu governo moral. E ainda que o coração humano se não comova com a graça destas instituições, a conduta deve, ao menos, ser orientada pela sua justiça. Deus não consentirá que os direitos dos pobres sejam desumanamente postos de lado por aqueles que, endurecidos pela influência das riquezas e estando livres da preocupação de necessidades pessoais, são insensíveis aos apelos de compaixão e incapazes de simpatizar com aqueles que têm de passar os dias em trabalhos exaustivos ou tormentos de pobreza. Os pobres são objeto especial da solicitude de Deus. Ocupar-se deles repetidas vezes nos estatutos da sua administração moral. E aqui é dito expressamente daquele que cedo tomará as rédeas do governo,
em glória. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o sangue aos olhos dele. Salmo 72, do 12 ao 14. Podemos nós tirar proveito com o estatuto dessas verdades preciosas e profundamente práticas? Que os nossos corações sejam impressionados e a nossa conduta influenciada por elas. Vivemos num mundo cruel e existe muito egoísmo em nossos corações. Não nos comovemos com o pensamento da necessidade dos outros. Somos propensos a esquecer dos pobres no meio da nossa abundância. Esquecemos frequentemente que as próprias pessoas cujo labor contribui para o nosso conforto pessoal vivem talvez na maior pobreza. Pensemos nessas coisas. Guardemos-nos de moer as faces do pobre. Isaías 3,15. Se os judeus dos tempos antigos foram ensinados pelos estatutos e ordenações da economia mosaica a acolher os pobres com sentimentos afetuosos e a tratar os filhos do trabalho com afeto e benevolência, quanto mais a ética mais elevada e espiritual da dispensação do Evangelho deveria produzir no coração e na vida do cristão sentimentos de benevolência para com todas as formas de necessidade humana. É verdade que há instante necessidade de prudência e precauções. Não seja o caso de tirarmos o homem da posição honrosa para a qual foi destinado e preparado, isto é, uma posição de dependência dos frutos preciosos e flagrantes de uma profissão honesta. Isto seria um grave erro em vez de um benefício. O exemplo de Boaz deveria servir de exemplo quanto a este assunto. Deixou que Ruth fosse respigar para o seu campo e teve cuidado de ver que o seu trabalho fosse produtivo. É um princípio seguro e muito simples. Deus quer que o homem trabalhe numa coisa ou outra, e nós procedemos contra a sua vontade quando tiramos o nosso semelhante do lugar de dependência dos resultados de atividade paciente para o lugar de dependência da falsa benevolência. O primeiro gênero de vida é tão honrado e elevado como desprezível e imoral é o segundo. Não há pão de gosto tão agradável como aquele que é ganho nobremente. Porém, é precioso que os que ganham o seu pão ganhem bastante. Se um homem cuida e alimenta os seus cavalos, com quanto mais razão deverá fazer o mesmo com aquele que presta o trabalho das suas mãos desde segunda-feira de manhã até sábado à noite. Eu tive até um pensamento aqui, irmãos, que até os irmãos fiquem à vontade para me corrigir, né? É que antes de a gente começar a leitura, foi perguntado ao rapaz quanto é que ele gasta para alimentar o cachorro.
O Senhor manda a gente tratar os animais com dignidade, mas não vou nem falar aqui, porque muito mais do que um salário, para os irmãos se entenderem. E a gente, como o irmão mesmo fala, né? E nós somos egoístas, sim. Que a gente possa realmente olhar para o Senhor. E tem em 1 Coríntios, fala que os coríntios aprenderam a se dar primeiramente para o Senhor, nas questões de, não só de ajuda, né, ao apostolado de Paulo, tanto que Paulo que agradece, né, e reconhece, mas esse ânimo pronto, considerando a palavra de Deus e o Espírito, né, que nos guia, né, irmão? Porque também sabemos que tem muitas pessoas que tomaram isso como avareza e são até profissionais, né, de enganar, né, para tirar dos outros, né? Mas no nosso julgamento, eu entendo que devemos sempre estar ajudando para glorificar a Deus. Nossa caminhada é para glorificar a Deus. Nosso trabalho é para glorificar a Deus. Nosso casamento é para glorificar a Deus. Quem são pais que ensinam seus filhos no caminho que se deve andar é para glorificar a Deus. Vamos lá. Deixa eu ver até quanto vai aqui. Mais girando. Pronto. Vamos ler até terminar essa parte aqui, irmãos. Já são 9h35. Mas dirá alguém, há dois lados desta questão. Há certamente, e sem dúvida, entre os pobres encontrar-se muita coisa que esgota os sentimentos de benevolência e verdadeira simpatia. Há muitas coisas que tendem a endurecer o coração e cerrar a mão. Porém, uma coisa é certa: vale mais ser-se enganado em 99 casos por cento do que fechar as entranhas de compaixão a um só objeto digno dela. O nosso Pai Celestial faz com que o sol brilhe sobre os maus e os bons, e manda chuva sobre os justos e os injustos, os mesmos raios de sol que alegram o coração de algum consagrado servo de Cristo espalharam-se também sobre o caminho de algum ímpio pecador. E o mesmo aguaceiro que cai sobre a lavoura de um verdadeiro crente, enriquece também as leivas de algum infiel blasfemo. Eis que o dever, eis que, eis que, eis que o deve ser o nosso modelo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. É só contemplando o Senhor
em andando na força da sua graça que podemos ir dia a dia ao encontro de todas as formas possíveis de miséria humana, com coração compassivo e mão aberta. É só bebendo é só bebendo nos próprios da fonte inexaurível do amor e bondade divinos que podemos continuar aliviando as necessidades dos nossos semelhantes, sem fazermos caso das frequentes manifestações de depravação humana. As nossas tênues fontes depressa se esgotariam se não fossem mantidas em ligação ininterrupta com essa origem inesgotável. Irmãos, já são 9h38, passamos alguns minutinhos. Vamos tirar aqui um print. Irmãos, vamos dar continuidade, né, na leitura de Levítico na próxima sexta, se o senhor permitir. Certo, irmão. Aqui. Irmão Renato, você está podendo agradecer? Podemos sim, irmãos. Vou tirar a gravação. Ok.